Olá pessoal, muitas pessoas tratam artistas de rua como mendigos. Aquela velha história de será que esses desocupados não conseguem encontrar um emprego normal? Porque eles estão nas ruas? Não sabem fazer algo sério? No entanto, o trabalho dos artistas de rua não é menos complicado do que qualquer outro. Para se apresentar em público é preciso não só ter talento, mas também saber lidar com o chamado medo do palco. E é preciso ensaiar por horas, dias, semanas. Não há muitos profissionais nesse campo, mas no vídeo de hoje selecionamos só os melhores. Estes são os melhores artistas de rua de todo o mundo. Vamos lá! Metade gênio, metade humano, um personagem que paira no saindo de uma lâmpada mágica e é amigável com as pessoas. Parece um sonho transformado em realidade para todos os que assistiram o filme do Aladdin. No entanto, esta é apenas uma das apresentações dos artistas de rua conhecidos como Mataccioni Volante. Em 2011, esses dois irmãos decidiram criar um personagem voador e se apresentar com ele em um parque. Naquela época, isso era só uma brincadeira, mas o público ficou tão entusiasmado que os irmãos perceberam que tinham acertado na mosca. Durante vários meses, eles foram convidados para participar dos mais importantes festivais de arte de rua italianos e começaram a viajar pelo mundo. Mas qual é o segredo dos Mataccioni Volante? Eles fazem seus personagens levitarem do chão e o público não tem nem ideia de como isso é feito. Mas quem são eles? Golpistas? Manifestantes? Não, são apenas artistas de rua que querem surpreender, e eles continuam fazendo isso ano após ano. Alguns artistas de rua se comunicam com o público enquanto outros se esforçam para ficarem imóveis. Os segundos são conhecidos como estátuas vivas. É possível vê-los nas ruas de várias cidades. Geralmente esses homens e mulheres se cobrem com uma espessa camada de tinta dourada ou prateada para ficarem mais parecidos com uma estátua de verdade. Mas a tinta não parece lá tão necessária se você puder fazer algo assim. Infelizmente não sabemos o nome desse artista de rua e na internet ele só é chamado de empresário apressado. Seja como for, o seu personagem é bastante impressionante. É provável que este empresário leve mais de uma hora para se preparar para aparecer em público. E é improvável que essa preparação seja muito benéfica, por exemplo, para seus cabelos. Mas fazer o quê? Trabalhar como uma estátua viva não é nada fácil. Você conseguiria ficar tanto tempo sem se mover na esperança de ganhar um trocadinho? Quanto mais originais forem suas ideias, maior a probabilidade de atrair a atenção do público durante as apresentações de rua. E o Ed China tem muito mais que só a imaginação. Este apresentador de TV e mecânico inglês é conhecido pelos muitos programas de televisão dos quais participou, assim como por seus vários recordes no livro Guinness. E que recordes! Entre eles, por exemplo, está a cama mais rápida, e também o gazebo mais rápido, e até o carrinho de compras mais rápido, e o banheiro mais rápido. Bem, você já entendeu qual é a especialidade do Ed. Ele adora instalar motores em lugares onde eles não deveriam existir. Atualmente, o Ed tem seu próprio programa no YouTube, além de ter publicado um livro recentemente. E tudo começou em 1998, quando ele estabeleceu o recorde do sofá mais rápido, capaz de alcançar cerca de 140 km por hora. O recorde foi quebrado pelo próprio Ed, uma década depois, e o sofá de alta velocidade se transformou em um meio de transporte que pode transitar pela cidade. Sim, este sofá com 4 rodas, com uma bandeja para lanches no lugar do volante, realmente pode ser usado para se locomover. Ele tem também cinto de segurança, espelho retrovisor e placa de carro, ou seja, tudo como deve ser. Não precisamos nem dizer o efeito que o Ed causa quando anda pela cidade em seu sofá favorito, não é? Conhecer de perto um artista de rua que escolheu ser uma estátua viva não é uma tarefa fácil, principalmente porque eles, bem, não falam nada. As estátuas não gostam muito de bater papo, mas mesmo assim conseguimos descobrir quem está escondido detrás da maquiagem rachada desse homem de óculos que parece ter saído da capa de alguma história em quadrinhos, provavelmente de Sin City, a cidade do pecado. Este cara que se parece com um britânico típico é o Stefan Mortensen. Ele veio do Equador, mais especificamente de sua capital, a cidade
cidade de Quito. Ele fala espanhol excelente e vive na cidade de Bat há muitos anos. O Estevan se apresenta com o nome artístico de Tibirim. Pois é, até as estátuas vivas têm nomes artísticos. Além disso, elas têm páginas no Instagram, onde periodicamente publicam as fotos de seus novos personagens imóveis. Você sonhava em ser um dos Transformers quando era pequeno? Com certeza muitos de nós tínhamos esse desejo, mas para a maioria isso ficou apenas na imaginação. Afinal, uma pessoa não pode simplesmente se transformar em um Autobot. Isso não é possível. Bem, diga isso para uma artista de rua chamada Jocelyn Page. Ela revolucionou a cena das ruas de Nova Orleans quando apareceu em público com uma fantasia de Bumblebee. Mas não se tratava de uma mera pilha de papelão ou plástico amarelo como poderia ser, nem mesmo de um monte de LEDs. Jocelyn gastou $800 e 5 semanas para fazer a fantasia de Transformer, de um Transformer de verdade. Bem, talvez um pouco menor do que aqueles que nos acostumamos a ver nos filmes de Michael Bay, mas isso não é lá tão importante. Afinal, este Bumblebee pode se locomover como um carro de verdade usando suas rodas e depois se transformar em um Autobot. E tudo isso sem uma gota de computação gráfica. Fazer um trabalho desse nível foi realmente difícil, mas o efeito que causa no público definitivamente compensou todos os recursos gastos. Dan Menendez, conhecido como o malabarista do piano, cativou o público ao redor do mundo. E tudo isso graças ao seu talento único. Menendez não só joga as bolinhas de mão em mão, afinal isso é algo que muitos podem fazer, e até provável que entre vocês haja malabaristas. Por isso, o Dan foi mais longe. Ele desenvolveu uma técnica especial que permite usar o malabarismo para tocar músicas em um teclado. Qualquer música, de Beethoven a composições contemporâneas. Dan começou a fazer malabarismos aos 11 anos de idade e desde então aprimorou muito sua habilidade. Ele até deixou de lado a sua profissão para se tornar um verdadeiro mestre no campo do malabarismo. E conseguiu. Menendez já até participou de várias competições de malabaristas. Pois é, não se surpreenda, existem algumas. E é claro, ele ganhou. Hoje em dia, ele se apresenta em teatros, navios de cruzeiro, clubes e basicamente em todos os lugares por onde é convidado. Através do site oficial, você pode até chamar Menendez para alguma celebração e ver com seus próprios olhos como esse mago das ruas faz sua curiosa mágica. O mundo está cheio de jogadores de futebol incríveis. Na maioria das vezes, os novos talentos vão parar nos times mais legais como o Barcelona, o Real Madrid ou o PSG e se realizam em campo. Isso poderia acontecer com a carreira de um jogador de futebol guinense chamado Ia Traoré. Há muito tempo ele começou a jogar como goleiro em sua pequena vila, mas o talento do cara era grande demais para permanecer na Guiné. Em 2000, Ia foi para Paris, onde jogou nos clubes de futebol franceses, incluindo, é claro, o PSG. Talvez uma carreira brilhante e vários prêmios profissionais estavam no futuro desse cara, mas ele decidiu largar o futebol. Você ouviu direito. Ia Traoré poderia construir uma boa carreira como jogador de futebol no PSG. Seu domínio da bola surpreendia a todos, mas o cara escolheu fazer o que gostava, o jogo livre de rua. Atualmente, Traoré se apresenta para o público em Paris, mostrando seu talento único. E essas apresentações, como você já deve ter percebido, são realizadas nas ruas, fazendo com que as pessoas que passam e os turistas achem que o Ia é um artista como qualquer outro. Eles nem suspeitam que estão frente a frente com um cara que é 3 vezes recordista do Guinness Book. É claro que o Ia é frequentemente convidado para vários programas aos quais esse acrobata de futebol vai com prazer. Quando não está na televisão, ele pode ser encontrado na colina de Montmartre, ao lado da Basílica de Sacré-Cœur, em Paris. É aí que o Ia adora demonstrar seus truques incríveis.
Quando alguém diz que é possível usar louças como um instrumento musical, costumamos imaginar pratos ou panelas sendo tocados, algo meio rústico. Mas se você estiver em Praga e caminhar por uma das ruas centrais na hora certa, poderá encontrar o homem chamado Petr Spatina. Você o reconhecerá imediatamente porque esse músico tem um instrumento único, uma harpa de vidro feita com 33 taças. Cada uma das taças é enchida com água o suficiente para reproduzir uma certa nota. Depois basta apenas tocá-las com os dedos molhados e a harpa de vidro cantará. É claro que Petr não é a primeira pessoa que teve a ideia de tocar com taças, mas quase ninguém conseguiu montar um instrumento musical completo com elas. Um instrumento que soa como o canto dos anjos. No entanto, não há nada de extraordinário na biografia de Spatina. Ele nasceu em uma família de fazendeiros e aprendeu a tocar acordeão e piano. Isso foi assim até que o músico encontrou o seu instrumento ideal, uma harpa de vidro que ele toca há mais de 20 anos. Ao se apresentar nas ruas, Petr se tornou uma celebridade e nas redes você poderá encontrar muitos vídeos de seus shows ao ar livre. Se você acha que O Senhor dos Anéis é o Sauron, é só porque não viu o que esse artista de Taiwan chamado Isaac Ho sabe fazer. Este americano de origem taiwanesa viaja pelo mundo encantando o público onde quer que se apresente. Na verdade, o Isaac Ho nunca quis ser um artista, muito menos um artista de rua. Mas aos 18 anos, ele decidiu viajar pelo mundo e uma vez topou com um vídeo da chamada Sear Wheel. E ele decidiu que queria dominar essa arte. A Sear Wheel é um bambolê de metal enorme, grande o suficiente para acomodar um adulto em seu interior. A roda é capaz de girar com uma pessoa em seu interior e, portanto, é considerada ideal para realizar vários truques. Pode parecer simples, mas é muito mais complicado do que parece. Ho levou vários anos para alcançar a perfeição antes que ele criasse coragem para se apresentar em público. Seus primeiros treinamentos aconteceram em um piso de concreto escorregadio e foi pura loucura, mas foi assim que O Senhor dos Anéis começou sua jornada. Ho acreditava que todos começam dessa maneira. Bem, talvez por causa dessas dificuldades o cara tenha conseguido dominar essa arte tão perfeitamente. Ei, amigão, você quer conhecer algumas tecnologias novas e uns gadgets legais? Sua mente já está no futuro? Você adora máquinas enormes e não pode imaginar sua vida sem robôs? Então dê uma olhada no Tech Zone e veja um monte de vídeos sobre essas coisas. Ficou interessado? Ótimo! O link está na descrição.